A Virgem Celeste, a história da criação segundo Charles Bareilles. Albert Foucault, Charles Bareilles, publicou na revista L'Initiation, em abril de 1914, um texto sobre a Virgem Celeste. Nesse texto ele aborda a origem da matéria, a origem do universo e dos princípios cósmicos envolvidos. Bareilles, que foi um dos fundadores, junto com Pappus, da Ordem Martinista e também, junto a Stanislas Guattari, da Ordem Cabalística da Rosa Cruz e junto a François Jolivet Castelot, da Sociedade Alquímica da França, um dos primeiros membros da Igreja Gnóstica de Jules Donnel. Ele era o decano da Ordem Martinista, um dos membros mais antigos e mais experientes. E espero que vocês gostem porque ele junta vários princípios, tanto do Oriente quanto do Ocidente, de uma forma esotérica, incluindo os princípios ensinados na doutrina de Dom Martinez de Pasquali, no Martinismo e na Ordem Cabalística da Rosa Cruz, e tanto na alquimia também, para colocar uma criação num contexto mais moderno, segundo todo o conhecimento que ele tinha. A Virgem Celeste, de Charles Bareilles. Se há um capítulo essencial na doutrina esotérica, é o que trata de um dos poderes primordiais do mundo, o princípio feminino. Contudo, não existe um capítulo tão pouco esclarecido, tanto pelo ocultismo moderno, como pela ciência positivista, como pela religião. Embora esse princípio faça parte fundamental de todas essas ciências. É um assunto demasiado vasto para ser delineado em poucas páginas, quer na fertilidade das suas consequências, como na abundância dos seus símbolos. Para o fazer, devemos voltar aos primeiros princípios da tradição universal, a noção do absoluto que precede toda a criação. Conhecemos a única concepção que podemos ter deste absoluto, formulado em particular por Pitágoras e repetido noutra forma por Pascal. A esfera infinita, cujo centro é. Desse modo, o ser e o não ser são o mesmo. Um ponto matemático que encerra a infinita potencialidade de todo tipo de poder, um princípio essencialmente ativo, mas em repouso, no deserto de um espaço sem fim, um princípio essencialmente passivo, desprovido de toda diferenciação, um vazio absoluto. Tais são o ser e o não ser. A mesma tradição antiga representa o mundo emergindo desse silêncio aterrador sob o impulso do amor infinito. Um amor que tende a reunir-se num abraço eterno e na bem-aventurança consciente de uma vida sem fim. Esses dois poderes inversos, que no seu inconcebível infinito ainda se multiplicam um ao outro. O mundo real, fruto dessa união, é sintetizado num ser intermediário destinado a recolher indefinidamente sobre a sua personalidade progressiva um fluxo eterno das duas fontes infinitas, os dois rios inesgotáveis a quem chamamos o espírito e a matéria. E esse ser intermediário é o homem, não o homem verdadeiro terreno, mas o homem universal, tal como ele foi criado, em princípio no início do nosso mundo. Existem, portanto, três poderes essenciais no mundo real, aqueles a quem chamamos Deus, a natureza e o homem. O segundo desses poderes é aquele que procuramos definir aqui, a Virgem Celeste. Voltemos novamente ao início desse amor infinito, dos infinitos poderes absolutos, a fonte inesgotável de todos os amores. Vamos tentar imaginar as primeiras fases de todas as harmonias. O vazio dos espaços infinitos,
O princípio passivo é essencialmente inerte, impassível, inconsciente. Tem, contudo, uma característica única de qualidade, que é a receptividade. Mas nem sequer a pode conhecer, pois falta uma atividade perceptível. Essa atividade, que é o privilégio exclusivo do ser, é por ela comunicado ao não ser. E a partir desse momento, pela presença no mesmo do seu princípio complementar, a passividade torna-se consciente do seu próprio estado. O desejo de ser nasce nele, e é então a primeira palpitação do amor divino. A partir desse momento nasce a Virgem, ou melhor dito, ela é criada. E uma vez que o seu despertar depende exclusivamente de um ato espontâneo do princípio ativo, assim, ela é uma criatura. Isso é, a primeira fecundação do não ser. Ela é a primeira das criaturas. Nada existe antes dessa criação. Quanto ao adjetivo de virgem, será melhor justificado mais tarde, mas já podemos lembrar que é na primeira emoção do amor que a consciência da jovem desperta, com toda a simplicidade e características da virgindade. Não há amor real sem o consentimento absolutamente livre, e é por isso que o ser, a quem só a iniciativa poderia pertencer, a exerce apenas para comunicar ao seu princípio complementar e aguardar a manifestação voluntária do seu desejo. O amor, além disso, é um sacrifício contínuo, pelo qual cada um dos dois seres vive um para o outro e encontra nele a sua própria satisfação. Tal é também o processo desse amor dos absolutos infinitos. O segundo ato do ser, uma vez que é desejado, não é mais imperativo do que o primeiro. Nada mais pode fazer do que se apresentar. A receptividade excessivamente excitada do não ser oferece um quadro completo, o conhecimento antecipado de como será a união do seu curso. Comunica-lhe então a plenitude do universo, e ao seu curso, ele, o ser, comunica-lhe o seu pensamento, a sua palavra e o seu verbo. Quando o ser comunica ao não ser o seu verbo, ele faz então a sabedoria. Quando recorda aqueles primeiros dias do seu amor, a sabedoria grita. As profundezas ainda não estavam lá, e eu já havia sido concebida. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando uma lei inviolável cercou as profundezas com seu círculo e impôs uma lei sobre as águas, eu estava com ele, impondo-me em todas as coisas, e regozijei-me todos os dias, brincando diante dele em todos os momentos. Provérbios 8. Dessa iluminação nasce a inteligência na faculdade receptiva da Virgem e o amor em sua consciência. O ser responde-lhe como a cada desejo que espera por ela, com os dons de uma nova ação, a ideia ou a fórmula ideal dos possíveis seres após a inteligência amorosa, o poder após a vontade, a energia para exercê-la e a vida para desenvolver as formas. A partir daí, a Virgem, assim vestida com os dons da atividade, que por sua vez responde aos pensamentos e aos apelos do seu divino esposo, e está vestida com sua própria essência primeiramente, a essência do espaço, e dá forma a cada ideia do seu esposo e depois lhe comunica a vida, e com a vida a capacidade de se desenvolver ao longo tempo, a fim de que as formas se adaptem incessantemente às ideias do seu divino esposo, revestindo-os primeiro com sua própria essência, o universo, dar-lhes a forma, a faculdade de se desenvolverem e então de se adaptarem a cada dia mais ao pensamento do seu amado. Aqui está a Virgem, mas agora mãe
Mãe de todos os seres e formas que viverão a sua vida. Espaço-tempo, Mãe universal. Estrela das águas, Stella Maris. A estrela brilhante da manhã, Stella matutina, no alvorecer do grande dia cósmico. Mãe, mas sempre virgem, porque ela nunca aceitará, mesmo nos seus desejos, a realização de um pensamento individual. Ela nunca se dará ao pensamento que não seja do seu divino absoluto e tocará a castidade sempre do seu desejo de ser. Mater Puríssima, Mater Castíssima, Mater Inviolata, Mater Intermerata, Virgo Fidelis, Sede Sapientiae, Vias Spirituale, Rosa Mística, porque a rosa é a imagem mais pura da materialidade na sua fecundidade. Nature Naturae, quando ela dá à luz. Mater Divina, Grati. Natura Naturante, quando cria, dirige, protege ou castiga os seus filhos. E Virgo Potens, Speculum Justitiae, Salus Infirmorum, Refugiorum Peccatorum, Consolatorum Afflictorum, Espelho da Justiça, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos. Mas perguntaremos, de onde vem a intervenção do terceiro poder, o homem? Nessa frutuosa harmonia, qual a necessidade dessa união? A resposta é aparentemente simples. O que seria da reciprocidade do amor e, consequentemente, da sua verdadeira integridade se a criatura, o fruto da união divina, o homem, se tornasse mortal e não evoluísse fatalmente para a perfeição do ser? Sem dúvida, o não ser, em substância, os desejos da Virgem Celestial de existir seriam satisfeitos em certa medida pela individualidade da forma, mas que apaziguamento ilusório se fosse essa necessidade invencível para que seus filhos desaparecessem eternamente na síntese da unidade espiritual. O ser, o Criador, o cônjuge sozinho, veria a verdadeira realização da sua própria natureza, o sacrifício permanecendo apenas de um lado. O amor da Virgem não seria mais do que uma eterna desilusão. Agora, o egoísmo, por mais restrito que seja, é radicalmente incompatível com a essência do ser. É, portanto, necessário que o amor recíproco e verdadeiro, a primeira inspiração do seu sacrifício ao não ser, seja traduzido numa criatura finita, para participar-se um no outro. Essa criatura deve ser múltipla, individual, capaz de uma concepção igual e de amar igualmente a cada um dos seus pais divinos. Tal é o homem, a alma humana destinada à vida corpórea, imortal, eternamente, progressivamente, crescendo infinitamente na perfeição do pensamento e da substância. Nenhum outro ser poderia representar plenamente cada um dos infinitos inversos de onde surgiu, porque nenhum outro ser participa desses infinitos como o homem. E há mais o que dizer. Esse ser intermediário deve ser livre, livre para amar os seus pais divinos. Caso contrário, o amor desse ser seria dominado por uma fatalidade. Um destino cego seria seu mestre em vez do amor livre. Então o homem não seria uma expressão viva desse amor se não exprimisse a sua liberdade essencial, a sua liberdade para amar. Sem dúvida, o destino do homem está nesse equilíbrio harmonioso entre esses dois fluxos de amor que se derramam sobre ele. Sem dúvida, até que tenha alcançado a síntese perfeita
ele sofrerá de um desejo doentio de aniquilação, de um regresso a um outro extremo. Mas o seu consentimento é ainda mais essencial à verdade do que o perigo excepcional de alguns indivíduos, das células individualizadas, de que o homem universal é composto. Nisso reside a verdadeira fonte da necessidade do mal no mundo. Uma necessidade infinitesimal, pequena, mas condenada a destruir-se a si própria. Dá-se também, por isso, a origem de uma nova manifestação no desenvolvimento do casamento cósmico, a necessidade de um filho privilegiado, a mais velha das criaturas, a providência. Esse papel é exercido de duas maneiras. Primeiro, indiretamente através da criação, pelos poderes divinos, de uma hierarquia de indivíduos e seres individualizados, involutivos e também evolutivos, que passam a ser homens, preparados para iluminar com a experiência secular a sua participação na vida cósmica. Em segundo lugar, a providência é exercida diretamente sobre o próprio homem terrestre durante toda a sua preparação para se tornar imortal, a fim de iluminar a sua escolha final. Não é necessário recordar aqui todas as formas da providência espiritual. O nosso tema atual obriga-nos a indicar as providências que são tomadas na solidão da Virgem Celestial para com seus filhos na Terra. Essas ações são, antes de mais nada, toda a ternura da mãe para o bem-estar material dos seus filhos. O que faríamos, por exemplo, se toda a medicina não fosse a nossa ajudante da natureza, sempre pronta a restaurar o nosso equilíbrio fisiológico? E quantos milhões de seres humanos não se levantariam se fosse necessário invocar como testemunha a Mãe pelos favores temporais recebidos diariamente dessa Mãe Celestial, quando invocamos de coração puro, repetindo as nossas litanias: Virgo potens, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, ora pro nobis miserere nobis. Virgem poderosa, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, rogai por nós, tem misericórdia de nós. Esposa do Espírito Santo desde antes da origem do mundo, ela também invoca o homem que a invoca com sinceridade, as iluminações espirituais do Paráclito, adequadas para iluminar a sua conduta. É quando a invocamos como Foederis Arca, a Arca da Aliança, ou também como Domus Aurea, a moradia consagrada a Deus. Finalmente, todas as tradições antigas mostram-no encarnada como uma mulher terrestre para dar à nossa humanidade o seu verbo redentor humano, um modelo de homem perfeito, o centro da consolidação da síntese social. É por isso que a chamamos com razão de filha, esposa e mãe de Deus. Mas essa é ainda apenas a primeira função do seu papel providencial, após a morte terrena que a nossa condição atual ainda exige. A solicitude persegue-nos até o umbral nas regiões mais baixas do mundo invisível, para nos arrebatar, se ela puder, da segunda morte, ou para os céus, para nos levar à nossa imortalidade. Mas como o homem se retirou da felicidade, ela por sua vez entrega-o pelo simples jogo das leis imutáveis que ela é a fiel guardiã, e entrega o homem ao abismo do não ser, no qual ele quis absolutamente cair. É então que ela aparece no seu fatídico e terrível papel de triplo Hécate, de Nêmesis, vingando o único ultraje que não pode ser perdoado, o da rebelião do homem contra o espírito do amor e da unidade. Mas, se pelo contrário, ela estiver suficientemente feliz
ao ver a sua criança terrestre sendo admitida à imortalidade celestial, ela ainda não o abandonará. Ela será sua primeira educadora materna no novo mundo onde a infância também é necessária. E mais tarde, quando esse homem, essa alma for capaz de cumprir a função que lhe é reservada nesse novo mundo, ela encontrará ali finalmente todo o esplendor radiante do seu verdadeiro estado, a noiva celestial. Regina Patriarcharum, Regina Sanctorum, Regina Angelorum, Regina in Caelum. Rainha dos patriarcas, Rainha dos santos, Rainha dos anjos, Rainha dos céus. É da religião do cristianismo que todos os títulos da Virgem Celestial são aqui emprestados, para mostrar como o cristianismo, através dessa majestosa figura da Virgem Maria, desenvolveu, em sua simplicidade pura, a tradição que tinha degenerado com o tempo e que foi manchada com superstições ignóbeis. Essa tradição não pode ser seguida aqui, mas será fácil para o leitor encontrá-la em muitos monumentos antigos. A Bíblia, o Zodíaco, o Tarô, as obras de Plutarco, Orfeu, Pitágoras e especialmente naquele precioso viaticum que cada egípcio levou para sua sepultura, o espantoso Livro dos Mortos do Egito. A Virgem Celeste, Charles Barlet. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos e a todas.